Olá, para quem não me conhece, eu sou o Igor, eu sou orientando da professora Karine Cavalco no doutorado e ela me pediu para que eu fizesse esse tutorial para a turma de filogenias e classificação biológica sobre como vocês podem estar fazendo o trabalho de sistemática filogenética de vocês. Primeiro, eu gostaria de salientar que esse trabalho ele é normal que tenha variação entre os resultados de diferentes estudantes. Porque a primeira etapa consiste justamente em levantar as características e os estados de caráter do conjunto de dados que a professora disponibilizou. E, embora sim, vocês podem cometer alguns erros nesse processo, é normal que tenha variação, porque vocês vão olhar para as características com diferentes formas, dar diferentes nomes a elas e até mesmo encarar algumas diferenças nas variações dos estados de caráter das diferentes características. Então, para não influenciar nas análises de vocês, eu vou fazer a minha análise nesse tutorial com um conjunto de dados próprio, que não é o disponibilizado da professora. E o conjunto de dados que eu escolhi são os pica-clones. Não sei quem aí já assistiu Pokémon na infância ou assiste até hoje, mas a gente tem o Pikachu, né, que é famoso, não já ouviu falar, mas vários outros ratinhos elétricos com bochechinhas coloridinhas que nem o Pikachu. E os fãs chamam eles carinhosamente de Pica-clones. E para enraizar a análise, né, ou para ser o outgroup, eu escolhi o Rattata, que é um ratinho também, mas não é um Pica-clone. No conjunto de dados de vocês têm dois outgroups, né? E a gente vai falar sobre essa questão do outgroup mais vezes, porque é algo muito importante na análise. Bom, dito isso, né, nós podemos então dar seguimento nessa explicação que eu estou fazendo aqui sobre a etapa de levantamento de características. É importante dizer para vocês algumas questões importantes, né, sobre alguns preceitos que vocês têm que seguir sobre as características e sobre os estados de caráter. O primeiro deles é que os estados de caráter têm que ser variáveis e mutuamente exclusivos. Por quê? Não adianta nada você colocar, por exemplo, a característica presença de cabeça se todos os táxons têm cabeça. Vai ser uma característica não informativa, não vai ajudar nada na sua análise. Então ela tem que ter variação as características, como é o caso do formato da orelha ou do comprimento da orelha, que é na característica 2. Mas além disso, essas características, elas também têm que ser mutuamente exclusivas. Ou seja, os táxons têm que ter ou uma coisa ou outra. Mas aí, por exemplo, vocês podem estar pensando, vamos supor que a minha característica é cor, né, do corpo. E eu tenho a cor preta, laranja e laranja e preta. Não tem problema, continuam sendo três coisas exclusivas. Você vai considerar laranja como uma coisa, preta como outro e laranja e preta como uma terceira coisa. Entendeu? Você considera como três coisas diferentes. Tanto é que na hora de passar para o programa vão ser três códigos diferentes. Não importa se uma cor é intermediária ali ou é uma junção das duas. A segunda coisa importante é que os caracteres eles têm que ser independentes. E para explicar isso, eu vou lá embaixo numa característica que eu dei, que é sobre a presença de dedos visíveis nos pés. Vocês veem que nós temos a característica presente e ausente. E eu também tenho essa mesma característica para mãos. Dedos visíveis nas mãos, presente e ausente. Só que para mãos eu também tinha a característica número de dedos visíveis, com 3 estados de caráter. 3 dedos visíveis, 5 dedos visíveis e 2 dedos visíveis. Mas para pés eu não fiz isso. Por quê? Porque eu observei no meu conjunto de dados que todos os meus táxons que tinham dedos visíveis nos pés, eles tinham 3 dedos visíveis. Então, se eu fizesse essa característica, ela não ia ser independente da presença de dedos visíveis. Na verdade, elas iam funcionar como duas colunas duplicadas na análise, que dá a mesma informação, né? E isso viola esse critério de dependência. É possível, claro, que duas características diferentes tragam a mesma informação, ou seja, os mesmos táxons têm a mesma combinação de duas características diferentes, né?
E difiram nas mesmas combinações. É possível isso, que duas características tragam a mesma informação na análise. Digamos, os mesmos táxons que têm a orelha redonda vão ter 3 dedos no pé. Isso é possível de acontecer. Mas aí você vai ter que olhar com a sua coerência se isso foi um fruto de uma coincidência na análise ou se é uma característica duplicada. Se você pegou a mesma característica e olhou ela sobre duas perspectivas diferentes e por isso considerou como duas coisas diferentes. Mas não são coisas diferentes ou não são coisas independentes entre si. No meu caso aqui, se todo mundo que tem dedos visíveis do pé tem 3 dedos visíveis, essas características, ao meu ver, não são independentes, tá bom? Então, é diferente, né, do caso das mãos, onde nós temos dedos visíveis e mais diferentes números de dedos visíveis. E outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção para vocês é diferir os caracteres neomórficos dos transicionais. É aquele momento que vocês devem estar pensando, o que ele está falando? Calma, vou usar isso como exemplo e a bochecha elétrica. Um caráter neomórfico é aquele que você pode dividir entre ausência e presença. Por exemplo, alguns táxons, que mais especificamente o outgroup, não tinham a bochecha elétrica, mas o ingroup, né, os picaclones, têm. Então, é uma característica com presença e ausência. Dentro daqueles que têm a característica bochecha elétrica, nós temos diferentes cores, vermelho, amarelo, rosa, azul. Essa é a característica cor da bochecha elétrica. Algumas pessoas misturam essas duas características, né? Essa aqui seria uma neomórfica e essa aqui uma transicional, né? Nós temos vários estados diferentes. Algumas pessoas, por exemplo, consideram bochecha elétrica ausente ou presente vermelha, presente amarelo, presente rosa, presente azul. Estão juntando duas características diferentes. Isso é muito comum, né? Mas não é o recomendado. O recomendado é que você separe isso em presença e ausência e depois em cor ou então em desenho dentro da bochecha, entendeu? E você deve estar pensando também, tá, beleza, eu vou fazer isso, então eu vou separar essas coisas da minha análise. Mas o que eu vou colocar para quem não tem bochecha nas características cor e presença de número dentro, né? Eu sei que para quem tem bochecha, né, que para a característica bochecha é B, se essa bochecha for vermelha é A, se ela for amarela é B, se ela for rosa é C e se ela for azul é D na cor da bochecha. Mas e para quem não tem bochecha, que cor eu coloco para ela? Normalmente, né, tem duas soluções possíveis que costumam usar na literatura. Quando se trata de um caráter inaplicável, porque aquele organismo simplesmente não tem esse caráter, como é no caso do nosso ratatá, que não tem bochecha elétrica, os pesquisadores costumam usar um traço, né, um menos, um símbolo de menos, para a característica cor da bochecha elétrica. Porque ela é inaplicável para ele, ele não tem como você estabelecer uma cor, dar um código para alguém que não tem essa característica. E existem os casos também onde essa característica ela não pode ser aplicada porque ela não pode ser observada. Vamos supor que a gente tem um pica-clone fóssil. O pica-clone fóssil ele não vai preservar a bochechinha dele, né? A gente não vai ver a bochechinha dele no fóssil. Então, ela é inaplicada não porque ele não tem a bochecha, mas porque a gente não consegue observar ela. Nesse caso, os autores costumam usar o ponto de interrogação. No PEST, que é o programa que eu vou utilizar para ensinar vocês a fazer as análises, por orientação da disciplina mesmo, né? O PEST ele só aceita o ponto de interrogação como caractere de Missing Data. Então, sempre que vocês se depararem com uma situação como essa, vocês vão usar o ponto de interrogação, por exemplo, na cor da bochecha elétrica do ratatá, porque ele não tem bochecha elétrica, certo? Enfim, dito isso, tendo esses critérios que eu acabei de falar para vocês, vocês já podem terminar o levantamento das características de vocês e passar para a parte das matrizes. Aqui nas matrizes eu tive 3 diferentes matrizes que eu fiz. Essa primeira ela não é obrigatória, tá bom? Eu só fiz ela para ela me ajudar a me orientar para fazer as matrizes de baixo. Na primeira, você pode ver que eu coloquei os táxons nas linhas e as características nas colunas. E nas intersecções, né, os estados de caráter daqueles táxons, né, para aquelas características. Depois que eu fiz isso, por que eu falei que eu fiz essa matriz só para me orientar? Porque eu tenho que
estabelecer os códigos, né, dessa matriz. Eu tenho que codificar ela, transformar na matriz não polarizada, atribuindo letras para cada estado de caráter de cada característica. São as mesmas letras que eu indiquei nesse esquema aqui. Então, com base nessas letras, eu fiz a minha matriz não polarizada. E em seguida, a gente faz a matriz polarizada, que é a matriz onde a gente vai trocar letras por números, tá? E é essa matriz aqui que você vai entrar no programa. Uma outra coisa que eu esqueci de dizer, mas que eu acho que é importante, é para vocês evitarem ou tomarem atenção com características que tenham muitos estados de caráter. Como, por exemplo, no meu caso aqui foi a cor principal do dorso. Vocês estão vendo que eu tenho vários estados de caráter para essa característica. Por que eu falo para ter atenção? Muitas vezes isso pode estar acontecendo porque você está misturando diferentes características numa só. Então você poderia separar essa característica em características com menos estado de caráter. Em alguns casos não é, simplesmente porque a característica é muito variável. No meu caso aqui não tem muito o que fazer, né? Os bichinhos são coloridos, cada um tem uma cor principal diferente. Então, acontece. Mas tenham atenção nisso, tá bom? Bom, depois então que a gente passou pela etapa de levantamento das características e construção da matriz, tem a etapa da análise mesmo no PESH. O PESH é esse programa aqui. Ele é um programa muito simples e versátil. Ele faz muita coisa, tá? Muita coisa mesmo, inclusive análises filogenéticas. É importante destacar, se você um dia seguir essa carreira, né, e decidir trabalhar com sistemática e filogenética, muito provavelmente você não vai usar o PESH no seu trabalho, tá? Tem trabalhos que são específicos para isso e acabam tendo um melhor desempenho que o PESH. O próprio manual do PESH ele menciona isso. Mas por ele ser simples e por ser uma das melhores opções que vocês vão ver em outras matérias no curso, a gente vai usar ele nessa análise, tá bom? Então, vocês vão no site que está lá no PDF do tutorial que já foi disponibilizado para vocês. Se eu não me engano, está aqui. Vocês vão entrar nesse link e baixar o PESH. Se for como foi comigo, vocês vão baixar um arquivo zipado e vão extrair esse arquivo. Não precisa de instalação, o arquivo ele já sai executável. E se for a mesma versão que eu, a primeira coisa que vocês vão fazer é vir aqui nesse quadrinho Show, clicar em Row e Column Attributes. Depois disso, a gente vai renomear as nossas colunas e linhas, com base nas nossas características e taxons. Indo aqui para a minha matriz, clico na primeira característica, seguro o Shift e vou até a minha última característica. Dou o Ctrl C, volto para o PESH, vou aqui em Name e em A, que é o nome da minha primeira característica, tá vendo? Clico e dou o Ctrl V. E assim eu renomeei todas as colunas com as minhas características. Essa etapa aqui ela é meio que opcional, tá? Ajuda muito se vocês fizerem, mas se vocês quiserem deixar as características em A, B, C, D, não tem problema. Agora, renomear os taxons é primordial, porque é os taxons que vocês estão interessados em ver eles na topologia da árvore resultante. Vocês querem ver as relações evolutivas entre os taxons. E não vai adiantar nada, não vai ajudar nada eles estarem em vários números, né? Então, clicar aqui no primeiro taxon e até o último com o Shift, dar o segundo Ctrl C, novamente, name agora tá no 1, no primeiro taxon, dá o Ctrl V. Vocês podem ver que nós renomeamos também todas as linhas com os nomes dos nossos taxons. Depois disso, se vocês quiserem, podem até tirar a seleção, né, que vai permanecer com as linhas e colunas renomeadas. Uma coisa chave, vocês perceberam que o meu outgroup está na primeira linha? Eu mantive ele na primeira linha em todas as minhas matrizes, né? E transportei ele para o PESH na primeira linha. Tem um motivo para isso, não é só coincidência. Ou é porque eu gosto de primeira linha. Como eu falei, o outgroup é importante porque a sua análise vai ser enraizada nele. E isso vai mudar totalmente a perspectiva que você vai ter na hora de interpretar a sua hipótese filogenética, a sua árvore resultante. Então, o enraizamento é uma etapa crucial. Alguns programas você pode simplesmente ir lá e selecionar e identificar qual taxon ou qual clado você quer enraizar. Outros, eles trazem como default que o primeiro taxon na primeira linha é o outgroup. Então, sempre o primeiro taxon vai ser o que vai ser enraizado.
e outros têm os dois. No caso do PEST, ele sempre enraiza no táxon da primeira linha. Então, peguem o outgroup de vocês e move para a primeira linha. Os demais táxons não importa a ordem deles, pode ser qualquer ordem, mas o primeiro táxon tem que ser o outgroup. Se eu não me engano, no trabalho de vocês receberam 2 outgroups diferentes, né? Não foi só como eu que só tinha um. Então, vocês vão escolher um desses dois para ser o outgroup da primeira linha. E o recomendado que está nas instruções é que vocês escolhem aquele que tem mais características basais. Então, mais características compartilhadas com o seu in-group. Você vai lá e vai pegar ele, vai utilizar ele para enraizar a sua análise. Bom, explicado isso, essa questão super importante do outgroup e renomeado as colunas e linhas, a gente vai passar a matriz aqui para o PEST. Basta selecionar a matriz do mesmo jeito, clica na primeira característica do primeiro táxon, vai até a última característica do último táxon, com o Shift dá o Ctrl C, clica aqui na primeira célula, Ctrl V e pronto. Com 3 Ctrl C, 3 Ctrl V, a gente passou nossa matriz para o PEST. A partir de agora, a gente vai fazer a análise. Para isso, a gente tem que selecionar todos os táxons. Então, clica no ratatá aqui, né, no de vocês, no Outgroup, segura o Shift e vai até o último. Vem no menu Multivariate, na opção Clustering, Parsimony Cladistic. A essa altura do campeonato, eu acho que não preciso explicar para vocês o que é isso, né? A parcimônia é aquele método de estimação que diz que a melhor árvore, né, é aquela com o menor número de passos ou de transformação. Nós abrimos essa janela aqui. Nessa janela, a gente tem diferentes algoritmos para escolher. Então, eu vou explicar para vocês rapidamente o que significa cada um desses algoritmos, tá bom? O primeiro algoritmo, o exhaustive, ele é aquele que vai procurar a menor árvore entre todo o conjunto de árvores possíveis. Ele, teoricamente, seria o mais confiável, porque ele vai examinar todas as árvores possíveis para o seu conjunto de táxons, mas ele também pode ser o mais impraticável, porque, basicamente, o número de árvores possíveis cresce exponencialmente com o aumento do número de táxons. Por exemplo, para 3 táxons, você tem um conjunto de 3 árvores enraizadas possíveis. Para 4, já são 15 árvores possíveis. Para 10, são mais de 34 milhões. Então, conforme aumentando o número de táxons, mais árvores são possíveis. E se o seu computador for examinar todas elas, é possível que ele não consiga. Então, é por isso que o exhaustive é recomendado para um número muito baixo de táxons. A gente tem o branched bound também. Ele faz uma análise semelhante ao exhaustive, mas se eu não me engano, a diferença dele é que ele tem o número máximo de árvores que ele salva na memória, né? Então ele descarta todo um conjunto de árvores ao mesmo tempo e vai ficando sempre com as menores. É alguma coisa assim, mas ele tem um resultado mais confiável, digamos assim, que é os abaixo, que são os heurísticos, mas não é tão aplicável, ele não te traz tantas respostas como o exaustivo. E por fim, nós temos os métodos heurísticos. Os métodos heurísticos, eles funcionam da seguinte maneira. Eles constroem uma árvore aleatória, adicionando táxons na árvore aleatoriamente. Depois, eles vão pegar essa árvore aleatória e submeter a vários rearranjos. Eles basicamente vão tirar um táxon do lugar e inserir ele em outro lugar. Basicamente isso, vão fazendo rearranjos diferentes. E a cada rearranjo, eles vão optimizar e ver o número de passos das árvores. Ao final, eles vão escolher a árvore com o menor número de passos que foi possível de se obter a partir daquela árvore inicial. O método heurístico ele vai demandar um poder computacional muito menor que esses outros dois métodos, mas ele tem uma chance maior de não encontrar a árvore com o menor número de passos possíveis, a árvore mais parcimoniosa, justamente porque ele vai depender daquela primeira árvore gerada. Então, de uma certa forma, os métodos heurísticos eles podem, na verdade, te dar uma árvore subótima. Uma árvore mais parcimoniosa subótima, né? Ou a ótima local e não a ótima global, que seria a árvore mais parcimoniosa entre todas as possibilidades. A gente tem diferentes tipos de rearranjos, né? Como eu falei, ele se baseia em rearranjo das árvores. E o mais recomendado, geralmente, é o TBR, que ele faz rearranjos mais complexos, assim. E, enfim, eu vou utilizar na minha análise
heurístico TBR, recomendo para vocês que vocês utilizem ele também. Se vocês quiserem testar esses outros dois aqui, podem testar. Eu não sei quantos táxons exatamente vocês têm, então talvez seja uma boa não tentar o exaustivo, mas no máximo vai demorar muito a sua análise aí do seu computador. Basta escolher isso, nós não vamos mexer com essa parte dos caracteres e nem com essa parte a princípio. Apenas clique em Compute e já terminou a análise. Exatamente, eu não cortei, tá? É rápido assim mesmo para esse conjunto de táxons que eu usei, que são poucos táxons e no método heurístico. Foram avaliadas 2.402 árvores e a menor árvore tem 86 passos. E 2 árvores foram armazenadas. Isso aqui são informações importantes que vocês têm, essas duas últimas. Vocês têm que indicar no trabalho de vocês quantas árvores mais parcimoniosas foram encontradas. No meu caso aqui foram 2, ou seja, foram 2 árvores do conjunto avaliado que tiveram o menor número de passos. E qual que é o comprimento dessas árvores, ou o número de passos delas. No meu caso aqui, as árvores mais parcimoniosas têm 86 passos. No menu Tree, agora, as árvores vão estar disponíveis. Eu vou ver se dá para aumentar isso aqui. Dá. Bom, se acontecer com vocês ficar pequenininho, já sabem como resolver, né? Aqui é a minha primeira árvore mais parcimoniosa encontrada. Vindo aqui, eu chego na minha segunda. Tá vendo? O que muda basicamente é o táxon do patiriço aqui. Uma outra coisa que tem que ter no trabalho de vocês é a árvore consenso. Que ela vai basicamente pegar as incertezas entre as árvores mais parcimoniosas e mostrar onde estão as incertezas na sua análise. No meu caso, como eu falei, a minha incerteza está na posição filogenética do patiriço. Você tem dois tipos de consenso, o strict, consenso estrito, ou o consenso de maioria, que é aquele que ele é basicamente o consenso, mas ele leva em consideração só as incertezas que passam de um certo valor, de um certo limite de corte, assim. No meu caso aqui, os dois estão no mesmo resultado, mas o de vocês, se vocês tiverem muitas árvores possíveis, pode dar diferente, tá? Vale também destacar, né, o que é óbvio, mas sempre bom falar, que se por acaso a análise de vocês resultar em apenas uma árvore mais parcimoniosa, vocês não vão ter uma consenso, né? A consenso seria igual à única árvore que vocês têm. Para ter uma politomia aqui da consenso, vocês precisam ter alguma incerteza filogenética. Bom, acho que isso é o mais importante de ter, né? Uma coisa também que vocês vão ter que fazer no trabalho é discutir as homologias e homoplasias. E lembra que eu falei sobre como que renomear as colunas ia ajudar a gente a discutir isso? Então, não estava mentindo. Aqui nessa aba Character, vocês podem clicar aqui em None e vocês vão ter todos os caracteres utilizados, né? Todos os caracteres utilizados. Se você renomear, você sabe cada um deles. Clicando neles, vocês vão ver que eles são optimizados nas árvores. E aí fica muito fácil de ver onde estão as homologias e as homoplasias entre eles. Por exemplo, o estado de caráter 4 para o formato da orelha, ele é homoplásico porque ele apareceu uma vez aqui no clado do Plusle e do Minor e uma vez no clado do Raichu de Alola, independentemente. Então, ele é uma homoplasia, né? Na verdade, pelo que eu estou vendo aqui, nós não temos homologia para essa característica. Já a característica comprimento de orelha, nós podemos ver que nós temos agora a nossa primeira homologia. O clado de Plusle e Minor é um clado homólogo aqui para esse estado de caráter. Por quê? Nós podemos ver que o 2, né, o estado de caráter 2 para o comprimento de orelha, se não me engano era comprimento de orelha comprida, que é muito maior em relação à cabeça, né, desses táxons, só existe no Plusle e no Minor. E como eles compartilham um ancestral comum recente entre eles, que não é compartilhado com os demais táxons, essa característica surgiu uma vez e foi mantida em seus descendentes. Então, aqui a gente tem a primeira homologia do meu conjunto de dados. Uma última coisa que eu queria mostrar para vocês, né? É sempre importante lembrar que vocês podem explorar todas as características e ver quais são homologias, homoplasias, simplesiomorfias interessantes para vocês discutirem na análise de vocês. Tá bom? Aí tem todos aqueles conceitos que eu sei que a Karine explicou, conceitos filogenéticos.
Mas uma coisa que eu também queria mostrar, que eu acredito que seja opcional nesse trabalho, é fazer uma análise com Bootstrap, uma análise que vai te dar suporte dos seus ramos, né? Um suporte de confiança aí. O que é essa análise com Bootstrap? É uma análise de reamostragem. Ela vai pegar o seu conjunto de dados e fazer análise várias vezes. Só que cada vez que ela fazer análise, ela vai reamostrar as suas características. Então, em cada repetição, né, em cada replicata, vão ter características que podem não ser incluídas na análise e ter características que podem ser incluídas mais de uma vez. Isso é sempre aleatório. Isso, no final, ao final das várias replicações, você vai ter o suporte dos ramos, que é basicamente a porcentagem de vezes que eles apareceram naquelas replicações todas, né? Isso não é, tá bom, a probabilidade do ramo estar certo ou estar errado. É apenas o suporte que os seus dados conferem àqueles clados, àqueles ramos. Então é importante dizer que isso vai depender da primeira etapa do seu trabalho, que é o levantamento de características, tá bom? Então, normalmente eu sei que eles usam 1000 aplicações nos artigos, mas eu vou usar 100 aqui, né, para ser uma coisa mais rápida de mostrar para vocês acontecendo. Coloco 100 no Bootstrap, compute. Vocês vão ver que demorou um pouquinho mais agora, porque eu tive que fazer 100 replicações da minha análise. Bom, vocês podem ver aqui que dessa vez nós só tivemos uma árvore mais parcimoniosa pela análise de Bootstrap, e vocês podem notar esses números aqui nos nós. Esses números são o suporte que a análise de Bootstrap deu para os nossos clados. No caso aqui da minha análise, os números estão baixos, né? Mas não podia esperar menos de um exemplo hipotético que eu estou dando para vocês. Tem um número 100 gigantesco aqui, vocês podem ver, mas esse é o único número que vocês não podem ficar animados com ele, tá? Porque ele é arbitrário. Porque, basicamente, esse número só está aqui por conta do nosso enraizamento. Como a gente está enraizando um ratatá sempre, em todas as análises, porque ele é um salt group, então em todas as aplicações, esse gigantesco clado aqui está sendo recuperado. É por isso que esse 100 está aqui, mas esse 100 ele é artificial, tá? Bom, agora que eu mostrei para vocês como fazer as análises, como ver as árvores consensos e tudo, está na hora de mostrar como é que a gente salva, né, as árvores de vocês. A gente vem aqui em Graph Settings, tá vendo? A gente abre esse menu aqui e a gente pode fazer muita coisa nesse menu para deixar a nossa árvore mais bonita. Por exemplo, aumentando a grossura dos ramos, que eu gosto sempre de ramos mais grossos, né? A gente pode tirar a cor, eu prefiro preto do que aquele azul. Mudar a fonte, colocar uma fonte mais bonitinha, por exemplo, aqui, e o tamanho. E tem várias outras coisas que vocês podem fazer, tá bom? Vocês podem explorar esse menu aqui como vocês quiserem. E no fim, tá vendo que tem Export aqui no final? A gente vem em Save As. Eu só vou colocar PNG aqui, tá? Save As e colocar, por exemplo, o resultado, melhor. Resultado.png. E vamos salvar. Só conferir. E tá aqui, ó, o resultado da análise de vocês, análise filogenética, em PNG, para vocês colocarem no trabalho. Espero que esse tutorial tenha ajudado vocês, né? Tenham gostado. E para qualquer dúvida, eu estou à disposição.